e logo em seguida nós teremos, né, a mensagem da palavra de Deus com o nosso irmão Ronaldo. Amém? Bom dia, igreja. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em Lucas. Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos de 11 ao 32. Lucas 15, de 11 ao 32. Vamos às Escrituras. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio o seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue em nosso meio. Amém? Irmãos, esse que fez a leitura aqui, a maioria todos conhecem, ele é o meu filho. E eu tenho uma filha ali também, os quais os dois eu tenho orgulho de dizer que eu sou pai do Vitor e pai da Amanda. E eles não são perfeitos. Mas mesmo assim,
eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E se eles errarem, eu vou os perdoar, porque eles são os meus filhos amados. E a minha casa vai estar sempre aberta para o meu filho Vitor e para a minha filha Amanda, quando eles precisarem de mim. Os meus braços vão estar sempre abertos para eles. Assim como você que é pai, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza do amor que você tem pelo seu filho. E o orgulho que você tem de ser chamado de pai, não é, Tiago? Que glória, que maravilha. O nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, nós podemos chegar diante dele e dizer: Abba, Pai, Paizinho, meu Senhor e o meu Pai, meu Senhor e Salvador e o meu Pai, que está no céu. Em Lucas, no capítulo 15, a gente vê aí no versículo 1 e 2, por que Jesus chega até contando essas parábolas. No capítulo 15, no versículo 1 e 2, aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para quê? Para o ouvir. Todos os publicanos e pecadores aproximou-se de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. E Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, que vai e que o pastor ele deixa ela no deserto e que ele vai atrás dela, ela está fora, ele vai atrás dela, uma ovelha perdida. Em seguida Jesus vai falar da parábola da dracma perdida, que ela está dentro, mas perdida também. E em seguida ele fala da parábola do filho pródigo. O que estava fora e o que estava dentro estavam perdidos. E o Senhor Jesus, então, ele começa a dizer: os publicanos e os pecadores, ali nesse texto, eles estavam representando o filho mais moço. Os fariseus e os escribas que murmuravam ali, eles representavam o filho mais velho. O problema, irmãos, olha aqui, no capítulo aí agora, no versículo 11, Jesus continuou, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. O problema aqui não é o pai. O problema não é a casa do pai. O problema aqui é a insatisfação do filho. Porque o filho tinha tudo na casa do seu pai. O filho tinha honra. Ele tinha mesa, ele tinha comida, ele tinha até servos ao seu dispor, porque no discorrer que dá para entender que o pai dele era um homem de bens. O problema da insatisfação. Ele tinha tudo na casa do pai, mas com o passar do tempo, isso vai passando, e para ele já não significava mais muita coisa aquilo que ele tinha, já não fazia mais tanta importância na vida dele, ele já não valorizava tanto aquelas coisas que lhe era proposta. E com o passar do tempo, irmãos, nós devemos tomar um cuidado para deixar de valorizar as coisas que o Pai tem nos dado. E o Pai tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nessa terra, irmão. Você tem uma família, você tem filhos, você tem netos, você tem casa. Como o Jame falou, que você tem até carro e bons carros, para a glória de Deus, irmãos. Você tem o que comer e o que vestir. Você tem um bom casamento, irmão. Mas com o passar do tempo, nós devemos tomar cuidado para não fazermos como chegou o dia desse filho, de não mais valorizar, achar que isso é mais do que obrigação de que o Pai nos dá. Irmão, você hoje está aqui, você anda. Nós respiramos, irmãos. Você sente sabor no que você come. Isso é presente de Deus, irmãos.
Quantas pessoas agora estão em um leito de hospital que não conseguem andar? Quantas pessoas agora queriam tomar um copo com água, mas não pode? E muitas das vezes nós não valorizamos o que o Pai tem nos dado. Não valorizamos o nosso casamento. Com o passar do tempo, achamos que é mais do que obrigação quando o cônjuge faz alguma coisa para nos agradar. Ah, isso é obrigação. Não é não, irmão, é amor. É um presente. A sua esposa é um presente que Deus te deu. O seu marido, irmão, é um presente de Deus para você. Trate-o com todo amor e respeito. Não vamos deixar que venhamos a cair no cotidiano e achar que isso é mais do que obrigação. Insatisfação, irmão. Insatisfação com os filhos. Por causa de algum probleminha, o meu filho, a minha família, o meu trabalho. Irmãos, louve a Deus porque você tem um filho para bagunçar a sua casa, aqueles filhos pequenos que estão correndo e bagunçando a sua casa. É presente de Deus. E muitas das vezes caímos ainda na insatisfação com a igreja. Porque começamos a acostumar com o sagrado, irmão. Começamos a nos acostumar, então os louvores já não têm mais tanta importância. A escola dominical, para quê? Eu já sei o que ele vai falar. Os louvores, a mensagem. Os irmãos são simples, não temos teólogos renomados em nosso meio. Começamos a deixar essa insatisfação a tomar conta e queremos fazer como filho e buscar lá fora. Procurar lá fora, porque você já merece mais. Porque o que Deus tem te dado já é pouco. Porque a comunhão com a igreja já não faz tanta diferença. Porque eu já estou acostumado com isso. E essa insatisfação, ela vai chegando aos pouquinhos, irmãos. E se não pedirmos a Deus sabedoria, vamos fazer que nem fez o filho pródigo. Nós vamos ir lá fora buscar. E depois, a gente sabe onde que vai dar. Vamos valorizar a nossa comunhão. Vamos valorizar a igreja do Senhor, que nós somos a igreja de Deus, irmãos. Vamos valorizar o que Deus tem nos dado. Vamos valorizar. Porque com o passar do tempo, isso foi crescendo no coração dele, e passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. Ele foi embora, e lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Ele era feliz e não sabia. Ele era feliz na casa do Pai. Nós somos felizes, irmãos, na casa do Pai. Nós temos o cuidado de Deus. Nós temos as suas misericórdias derramadas todas as manhãs em nossas vidas. É o motivo de não sermos consumidos. Misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, irmãos. Trate com misericórdia, se você quer receber misericórdia. A minha obrigação e a sua obrigação é ter misericórdia uns dos outros. É olhar com os olhos de Jesus, um olhar misericordioso, porque o juiz é Deus. É Ele quem vai julgar. Se ele estava certo, se eu estou certo ou não, mas o nosso dever é amar. É misericórdia. Porque o nosso Pai é misericordioso conosco o tempo todo, irmãos. Por quantas e quantas coisas você não passou e tem passado, e você tem visto a poderosa mão de Deus na sua vida, te guardando, te trazendo até aqui, te colocado de pé, te dado força para lutar, para continuar nas suas batalhas e nas suas dificuldades.
não devemos ir embora. Quando ele vai embora, ele começa a passar necessidades. E se formos embora? Porque nós valorizamos muito as coisas e percebemos quanto elas eram importantes para nós quando nós perdemos. Ah, minha esposa está aqui todo dia mesmo. Meu filho está aqui todos os dias comigo. E aí? Qual o problema disso? Mas se você perder, você vai ver o quanto vale a presença de um ente querido seu. Não deixe eles ir embora. Vamos amar, tratar com misericórdia, com respeito. E passado esse tempo, então, aquele jovem, ele passando por necessidades, ele vai pedir trabalho para um daqueles ali da cidade, e ele arruma um trabalho para ele, e manda ele ir trabalhar no campo, e cuidar dos porcos. Imagina, irmãos, para um judeu, olha a vergonha daquele homem, daquele jovem, para um judeu ter que lidar com os porcos agora, era um animal impuro para os judeus. Imagina agora ele ali. E Jesus fala que, em certo momento da sua vida ali, quando ele vê os porcos se alimentando, ele não come, ele deseja comer das alfarrobas que eram colocadas ali para o porco comer. Sabe por que ele não comeu? Porque ele lembrou que ele tem um pai. Ele tinha um pai, irmão. E quando ele lembrou da sua casa, de que ele lembrou, irmão? Na casa do meu pai tem muita fartura. Na casa do pai, irmãos, tem amor. Na casa do pai tem que ter misericórdia. Tem que ter graça. Tem que ter perdão. Eu tenho que te perdoar e você tem que me perdoar. Ah, tem? Tem. Porque é a palavra de Deus. Palavra de Jesus, olha a oração de Jesus. Pai, perdoe, assim como eu tenho perdoado. Você tem perdoado, irmão? Porque na casa do Pai é lugar de perdão, é lugar de misericórdia, é lugar de amor. Quando o seu filho, irmão, lembra da sua casa, se ele estiver fora, ainda casado, quando ele lembra da sua casa, qual é a lembrança que ele tem do pai? Daquele lugar, daquele aconchego que ele tinha ali? Eu espero que quando os meus filhos forem, que eles se casarem, que eles tenham boas lembranças. É o meu desejo. Tenho tentado fazer o melhor, mas eu sou falho. Eu sou como esse filho também, que careço da misericórdia do Pai e da graça do Pai. E ele lembra do Pai e ele... O que ele faz, irmãos? Ele fala, vou voltar. Aqui está a diferença, quando ele pensa em voltar, ele não ficou só no pensamento, eu vou, eu não vou, porque na casa do Pai é um lugar de recomeço. A casa do Pai é lugar de recomeço. Ele tomou uma atitude, ele não ficou só pensando, Marcelo, que ele ia, e que ele tinha problema, e que estava difícil, eu vou, quando muitas das vezes nós, olha, está ruim, e vamos prolongando aquilo ali, vamos sendo morosos naquilo, e não tomamos logo uma atitude, vamos deixando aquilo crescer dentro de nós, aquela insatisfação que você tem, peça a Deus para tirar de você logo, para que isso não venha crescer dentro de nós, e que vamos embora. E quando ele entende, ele tomou uma atitude, e logo, fala, ele voltou, ele pensa, e ele toma a decisão, e ele volta para a casa do seu pai. E o pai, irmãos, a figura do nosso Deus agora, um pai amoroso, que ainda nos seus pecados, irmãos, e nos meus pecados, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, aquele pai
dá a entender que ele sempre estava na varanda ou do lado de fora, na esperança do seu filho voltar, porque ele vê o seu filho de longe. E ele levanta então as suas vestes, que não era comum, que era para todos olharem e falar: olha, ele levantou a sua veste e um senhor está correndo, mas ele não se preocupou com o que os outros ou o que alguém ia pensar, com seus criados, ou alguém ia pensar. Ele foi em direção ao seu filho. E então o que ele fez, irmãos? Ele o abraçou e o beijou. Se você tem pensado, irmão, por algum motivo, seja ele qual for, em ir embora, repense. Peça a Deus sabedoria. Porque na casa do Pai é um lugar de recomeço. Recomece hoje, sendo satisfeito, sendo grato pelo que o Pai já tem te dado. E ainda vai te dar muito mais, irmão. Você vai passar a vida eterna com Deus. O que mais você quer e eu? O que é melhor do que isso, irmão? Não, se por algum motivo, às vezes passa pela sua cabeça ou pela minha cabeça, vamos pedir a Deus sabedoria e misericórdia de nós, para que não venhamos partir e ir embora, buscar aquilo que está do outro lado, porque sempre achamos que do outro lado é melhor, a grama do vizinho é mais verde, eu não sou contente com o que eu tenho, a dele é melhor. Contentamento, irmão. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Seja grato pelo que o Pai tem colocado em suas mãos. Administre bem para a honra e glória dEle. Administra para a honra e glória do Pai. Sejamos gratos pela família que temos em Deus. Olha quantos irmãos eu tenho. Olha que maravilha. Sejamos gratos. Repensar. E se você e aquele que foi, que ele possa voltar. Sabe por quê? Volte logo para a casa do Pai, porque o Pai está de longe esperando você voltar e se reconciliar com Ele. Porque na casa do Pai é lugar de recomeço. É para você recomeçar. Tudo de novo. Porque o nosso Pai é bondoso, é misericordioso, e a sua graça é que nos mantém de pé, é que nos sustenta. É pela graça que vamos ser salvos, é que somos salvos em Jesus. É pela graça de Deus. Então, ele volta e o Pai o abraça e o beija. E quando ele havia ensaiado o que ele ia dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Irmãos, João, ele diz que veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Você e eu somos chamados de filhos de Deus, irmão. Filhos de Deus, irmão. Se uma figura paterna aqui minha para os meus filhos, ela é importante, eu tenho certeza disso. Imagina o nosso Pai Celeste. Quanto mais o nosso Pai. E ele nem deixa ele terminar de falar, e já vai dizendo logo: olha, depressa, busque roupas, vestes para ele, porque nós fomos vestidos de vestiduras novas no reino de Deus, irmãos. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos vestiduras novas do Senhor Jesus Cristo. E ele fala: traga logo, põe um anel no dedo dele, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive, esse meu filho. E quando estamos na casa do Pai, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, de não irmos embora, que nós sejamos contentamento, que não venhamos a ser como o filho que ficou, o filho mais velho, que quando o pai se alegra com o retorno,
ele se entristece, ele fica chateado. Irmãos, se um dos nossos irmãos que foi embora entrar por aqui e voltar de novo, nós temos que fazer uma festa, nós temos que nos alegrar, porque o céu vai se alegrar, o céu vai se alegrar. Nós não devemos fazer como o filho mais velho fez tanta coisa errada, agora ele voltou, diz que está arrependido. Irmão, você sabe se ele está arrependido ou não? Você é Deus, você conhece, você sonda os corações. Se ele voltou e disse que está arrependido, para Deus ele está, para mim ele está, e para você ele tem que estar. Agora, os frutos dele, quem vai saber, e o juízo, quem sabe, é o nosso Pai. Nós estamos aqui para amar, é para ter misericórdia, é para abraçar. Porque o filho mais velho, quando ele chega e vê aquela alegria toda, dá para entender que ele era meio carrancudo, né? meio bravo com as coisas, porque ele até estava na casa do pai, mas ele não entendia nada do pai, ele não sabia o pai que ele tinha, porque ele tinha uma mente de escravo, ele não tinha uma mente de filho, porque ele, nas suas falas, parece que ele está com tanto rancor, tão chateado. Por que isso? Qual o motivo dessa festa? Esse irmão já nem se tornou mais irmão dele, porque ele fala, esse seu filho, aquele seu filho, não é nem mais irmão, aquele seu filho, foi embora, gastou todos os seus bens com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor dá uma festa para ele, manda matar novilho, cevado, para recebê-lo de volta. Aí ele mostra tudo aquilo que está dentro do coração dele há anos. Irmão, não adianta nós estarmos aqui servindo a Deus por obrigação. Não adianta. Me perdoe, mas não adianta. Sou obrigado a ir lá no domingo de manhã, porque eu tenho que ir, eu tenho que cumprir um ritual religioso. Tem que participar da ceia lá, ouvir 30, 40 minutos, uma falação, né, no meu ouvido. Mas aí está tudo bem, eu já cumpri o meu ritual, e bacana, e vida que segue. Vira as costas ali, esquece que o pai, quem é o seu pai? Não adianta. Aquele filho, ele estava ali, mas ele está tão chateado que ele coloca para fora. Porque uma hora ou outra, irmão, a boca fala do que está cheio o coração, palavra de Deus. Uma hora ou outra vai sair, irmão. Você não vai aguentar, eu também não vou aguentar. Uma hora ou outra a gente vai colocar para fora. Ele fica tão chateado, ele fala, eu estou aqui com o Senhor, te sirvo há tantos anos, com pesar, né? Tão chateado de estar servindo ao Pai por tantos anos, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, há tantos anos. Fique há tantos anos na casa do Pai, irmão, servindo Ele com alegria, servindo Ele por amor, servindo a Ele porque você já entendeu, você faz porque você já é salvo, não para que você alcance a salvação. Nós já somos salvos em Cristo Jesus, então porque eu sou salvo, eu vou sair por aí cometendo tudo errado, fazendo todas as coisas porque eu já sou salvo? Então eu não entendi nada do Evangelho, então eu não sou salvo coisíssima nenhuma. Nós não fazemos nós fazemos porque nós já somos salvos em Cristo. É natural. E ele naquela chateação, ele fica chateado, ele não quis nem entrar. E o pai ainda chama, entra meu filho. Vem, vamos comemorar com seu irmão. Devemos ter a mentalidade de filhos. Filhos de Deus. Servir com amor, servir com alegria, servir com entusiasmo. Como aqueles dois no caminho de Emaús, quando Jesus falava, eles ainda não sabiam, ardia dentro do coração dele, ardia a palavra de Deus ali. Nós devemos voltar, pedir a Deus que voltemos sempre ao primeiro amor,
Porque com o passar do tempo, irmãos, é natural, porque somos falhos, somos seres humanos e somos falhos e não merecemos essa graça que nós recebemos todos os dias, essa misericórdia, e falhamos. Quantas e quantas vezes você falha e eu falho, mas não falhamos porque queremos, e com o passar do tempo podemos achar que já está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo, e queremos, e nem valorizamos mais aquilo que nós temos. Terminando aqui agora, irmãos, quando ele fala para ele, né, que ele, por tê-lo recuperado daquela alegria dele, que ele fala e ele ainda quer se justificar ainda, eu nunca transgredi um mandamento, e você, irmão, e eu, tentamos nos esconder pelas nossas obras, porque eu participo das reuniões, porque eu levo até a mensagem lá, eu sou bom demais. Eu dou escola dominical aqui, né? Eu estou na frente do grupo tal, do tal. Nunca, mas às vezes chateado, com o coração pesado, cansado, nem queria estar fazendo aquilo, fazendo por obrigação. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos pedir a Deus para sondar os nossos corações. Se estivermos fazendo dessa forma, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos a nos arrepender e possamos fazer por amor. E o pai vai dizer para ele, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para terminarmos, irmãos, na casa do Pai é um lugar de recomeço. Que eu e você possamos recomeçar hoje, onde quer que você tenha falhado, onde quer que eu tenha falhado. Se o meu pensamento é um pensamento do filho mais velho, que eu devo me arrepender e fazer por amor. Não querer me justificar pelas minhas obras, porque é necessário as obras, mas com amor, com disponibilidade, não por obrigação, mas por amor. E se estamos pensando como aquele filho mais novo, que já está chateado, que nada mais vale a pena, que ele tem tudo e que ele está até pensando em ir embora, hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de olhar e dizer, Pai, me perdoe, eu não quero ir embora. Eu não quero que o Senhor divida nada agora. Eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar te servindo por amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. E não esqueça, casa do Pai é um lugar de recomeço. Não vai embora.